Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Temos que ter um entendimento claro de que não somos melhores do que ninguém, que todo conhecimento e compreensão que possamos ter da vontade de Deus não nos faz especial, acima ou diferente, mas sim que devemos ter uma postura diferente diante da realidade das pessoas, compreender e agirmos segundo a vontade de Deus. Não podemos fazer qualquer tipo de segregação, assim como muitas raças fazem, muitas pessoas, em termos de posicionamento religioso faz. Nós não somos chamados para isso, mas para revelarmos e alcançarmos todos os povos, em todos os lugares, e termos a consciência de que somos miseráveis e dependemos inteiramente de Deus para todo o seu processo. Temos a situação de Pedro diante da visita da ida à casa de Cornélio. Não era permitido ao judeu fazer isso, entrar, visitar e comer com um gentio. E o que ele age? E o que ele fala? São esses aspectos que a gente vê lá em Atos 10, 27 a 29, diz assim: falando ele, ou seja, Pedro, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandasse chamar? Dois aspectos é importante. Tendo ele, Pedro, consciência do que Deus lhe havia falado, ou seja, do que o Senhor lhe havia instruído, precisava ele mencionar este aspecto de que era proibido para a raça fazer, mas que ele tinha obedecido? Sabemos que ele obedeceu, que ele foi e que ele entendeu que agora o Evangelho, ou seja, o reino de Deus, o Deus que ele conhecia, não era só dele, mas era de todos e para alcançar todos em todas as nações. Eles ainda não tinham entendido a ordem, a grande comissão, a ordem que Jesus lhes havia dado, que era para ir a todos os lugares. Nós precisamos entender que o nosso papel é levar o reino de Deus. Não existe rico, pobre, não existe raça, não existe cor de pele, não existe nada. Nada que possa nos diferenciar. Agora nós precisamos entender que nós não somos também especiais diante de Deus. Nós, pela graça de Deus, não merecedores, nós alcançamos, tivemos o nosso entendimento iluminado, fomos chamados para fazermos parte do reino de Deus. Não porque merecemos, mas por causa da misericórdia, da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. O que precisamos fazer? Nos comprometer com Deus, com o seu processo, com sua vontade. Fazer de nossas vidas oferta em favor de todos, para que todos possam conhecer o nosso Deus, compreender a sua vontade. A gente é instrumento e expressão de nosso Deus neste mundo, por isso não podemos fazer acepção de pessoas, mas devemos nos colocar como servos de todos, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer a Deus. Por isso, não somos melhores. Muito pelo contrário, somos responsáveis por servir a todos neste mundo, levando um evangelho, um reino de Deus vivo, transparente, que revela a justiça de Deus, que revela as virtudes de Deus e não qualquer tipo de religiosidade. Que a gente possa entender isso, compreender e principalmente entender que não depende do que o outro está fazendo, mas do que eu estou fazendo, comprometido com a vontade de Deus, para que este compromisso se expresse no coletivo, se expresse na família, no povo de Deus. Que a gente entenda, que a gente possa compreender e fazer de nossas vidas oferta em favor das pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.